Segunda Epístola aos Coríntios 10, 1, 18. As armas com as quais lutamos. Uma guerra invisível que a maioria não percebe. A vida cristã nunca foi descrita nas Escrituras como um passeio tranquilo. O Novo Testamento fala de batalha, guerra, resistência, armadura e destruição de fortalezas espirituais. O apóstolo Paulo escreve esta carta porque falsos mestres estavam atacando sua autoridade apostólica dentro da igreja de Corinto. Esses homens eram religiosos, eloquentes, aparentemente espirituais, mas estavam corrompendo o evangelho. Eles usavam manipulação emocional, aparência de espiritualidade, discursos impressionantes, autoridade humana, mas não usavam as armas de Deus. Então Paulo faz uma declaração devastadora: as armas da nossa milícia não são carnais. Essa afirmação destrói todo o sistema religioso baseado em manipulação, misticismo e poder humano. Historicamente, desde o primeiro século até hoje, sempre existiram dois tipos de ministério: o ministério da Palavra de Deus e o ministério das armas carnais. Na época da Reforma Protestante, homens como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli entenderam isso claramente. Eles disseram: a igreja vence o mundo apenas com a palavra de Deus, não com misticismo, não com manipulação espiritual, não com revelações inventadas. Hoje veremos quais são as verdadeiras armas espirituais. 2 Coríntios 10, de 1 a 2. A mansidão de Cristo contra o poder religioso. Paulo começa dizendo: eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Os falsos mestres diziam: Paulo é corajoso nas cartas, mas pessoalmente é fraco. Essa sempre foi a acusação contra pregadores bíblicos. Eles dizem: ele é duro demais, ele confronta demais, ele não tem amor. Mas a verdade é que o evangelho confronta o pecado. Jesus também foi acusado de duro. O próprio Jesus Cristo chamou líderes religiosos de sepulcros caiados, raça de víboras, cegos guiando cegos. O evangelho verdadeiro não massageia o orgulho humano. 2 Coríntios 10, 3. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui está uma verdade profunda. O cristão vive num corpo humano, mas sua guerra não é humana. Essa batalha não é política, psicológica, institucional. Ela é espiritual. Por isso muitas igrejas hoje falham. Elas usam armas humanas, marketing religioso, manipulação emocional, espetáculo espiritual, supostas revelações. Mas nenhuma dessas coisas converte pecadores, somente o evangelho salva. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais. Aqui está o coração do texto. Paulo diz: mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Observe a palavra fortalezas. No grego significa fortificações mentais e espirituais. São sistemas de pensamento que se levantam contra Deus. Exemplos de fortalezas espirituais: religiões falsas, filosofias anticristãs, seitas espirituais, evangelhos falsos, orgulho humano. Essas fortalezas não caem com emoção, música, gritos e experiências espirituais. Elas caem com a verdade bíblica. Foi exatamente isso que aconteceu na Reforma. Durante séculos, a Europa estava presa em sistemas religiosos corrompidos. Mas quando Lutero pregou Romanos, quando Calvino pregou exposição bíblica, quando Zwingli abriu o Evangelho verso por verso, fortalezas espirituais começaram a cair. A arma era simples: a palavra de Deus. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos. Aqui Paulo entra no campo apologético. O cristianismo bíblico não foge do confronto intelectual. Ele destrói argumentos falsos. A palavra grega usada aqui significa demolir raciocínios falsos. O evangelho confronta religião sem Cristo, moralismo sem regeneração, espiritualidade sem escritura. Paulo continua: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa altivez aparece em muitas formas. Líderes religiosos que dizem ter revelações, gurus espirituais, sistemas religiosos que substituem a escritura, mas o evangelho verdadeiro faz algo radical.
levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa, a mente humana precisa se render à palavra de Deus, não o contrário. Hoje, muitos tentam reinterpretar a Bíblia para caber na cultura, mas o cristianismo reformado afirma: a cultura se submete à Escritura. 2 Coríntios 10, 6. Prontos para punir toda desobediência. Paulo mostra que disciplina espiritual é necessária. Igrejas modernas odeiam essa ideia. Elas querem aceitação total, tolerância absoluta, nenhuma confrontação. Mas o Evangelho verdadeiro confronta o erro. A igreja primitiva praticava disciplina porque proteger a verdade era essencial. 2 Coríntios 10, 7. Julgando pelas aparências. Paulo confronta a igreja. Olhar para as coisas segundo a aparência, isso ainda acontece hoje. As pessoas julgam o ministério por tamanho, emoção, espetáculo, fama. Mas Deus julga por fidelidade à verdade. Uma igreja pequena e fiel vale mais diante de Deus do que um império religioso baseado em mentira. 2 Coríntios 10, 8 a 11. A autoridade apostólica verdadeira. Paulo explica que sua autoridade não era para dominar pessoas, mas para edificar a igreja. Falsos líderes usam autoridade para controlar consciências, manipular fiéis, exigir submissão cega, mas a autoridade bíblica existe para servir a verdade. 2 Coríntios 10, 12. O erro de se comparar com homens. Paulo diz algo profundo: medindo-se consigo mesmos. Religiões falsas fazem isso o tempo todo. Elas criam seus próprios padrões e depois dizem: somos os verdadeiros. Mas o padrão nunca foi tradição, instituição, denominação. O padrão sempre foi a Escritura. Essa foi a base da reforma, só a Escritura. 2 Coríntios 10, 13 a 16. A missão de pregar o Evangelho. Paulo mostra que seu ministério tinha um objetivo: levar o Evangelho onde Cristo ainda não foi pregado. O verdadeiro ministério cristão não é construir impérios religiosos, é proclamar Cristo. 2 Coríntios 10, 17. A única glória legítima. Paulo cita o profeta: aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Isso destrói o orgulho religioso. Não é o pregador, o ministério, a instituição. Toda a glória pertence a Deus. 2 Coríntios 10, 18. Quem Deus realmente aprova. Paulo termina com uma sentença devastadora: não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Muitos ministérios hoje se promovem constantemente, mas a aprovação verdadeira não vem de seguidores, números, popularidade, vem de Deus. A pergunta final é inevitável: com quais armas você está lutando? Muitos estão presos em religiões que usam medo, manipulação, misticismo, experiências espirituais. Mas nenhuma dessas coisas pode salvar. Somente Cristo crucificado salva. Somente o Evangelho bíblico transforma. Somente a palavra de Deus destrói fortalezas espirituais. Se sua fé depende de revelações humanas, sistemas religiosos, experiências místicas, então você não está lutando com as armas de Deus. Você está lutando com armas carnais. E armas carnais nunca derrubam fortalezas espirituais. Somente o Evangelho verdadeiro liberta pecadores. E a pergunta final que ecoa deste texto é: você está do lado da verdade que destrói fortalezas ou do lado das fortalezas que resistem à verdade? Quem rejeita as armas de Deus, a palavra, o Evangelho e a verdade, inevitavelmente lutará com armas humanas. E todo homem que troca a verdade de Deus por religião, misticismo ou orgulho espiritual não está apenas enganado, está dentro de uma fortaleza que será destruída pelo próprio juízo de Deus. Amém.